Olá, pessoal. Eu sou Alessandra Fischer. Estamos começando mais uma hora da Poetisa. Hoje vamos conversar com Guilherme Assunção. Ele é psicólogo, psicoterapeuta, idealizador de vários projetos, como Revelando o Ser e Da Lama à Luz, onde ele trabalha com pessoas adultas abusadas sexualmente na infância e adolescência. Com vocês, Guilherme Assunção. Olá, Guilherme, tudo bem? Seja Tudo bem-vindo bem, à Hora da Poetisa. tudo bem, Alessandra. Gratidão pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, poder contribuir um pouco com a minha experiência sobre essa temática tão importante. Então, estou muito grato da gente poder estar batendo esse papo aqui. Obrigada. Da gente começar, então, a falar sobre esse tema de abuso sexual, eu vou pedir, então, para você fazer o alerta de gatilho. Certo. Então é isso. Para você que está nos assistindo agora, seja, eita, não assistindo a gente, é importante que você saiba que falar sobre a temática do abuso sexual é um tema muito importante, é um tema muito significativo, mas requer alguns cuidados. Então é um tema que muitas vezes pode evocar algumas feridas, tocar em algumas lembranças. É um tema que, para algumas pessoas, mexe com coisas muito significativas, como alguns valores, algumas noções de certo e errado. Então, o que a gente vai estar debatendo aqui é de muita importância, mas é importante que você que está assistindo a gente esteja atenta ou atento a como você está se sentindo diante do que você está ouvindo e de alguma forma buscar estar atento a isso e se cuidar. Se alguma coisa mexer com você, procurar alguma ajuda profissional e tal, é uma forma de a gente estar encontrar um equilíbrio na necessidade de se falar sobre isso, mas ao mesmo tempo que seja cuidadoso para quem está começando ou tocando nesse assunto. Então, o que a gente pode estar falando aqui pode gerar alguns gatilhos, então é bom cuidar disso também. Obrigada, Guilherme. Guilherme, você é psicólogo, psicoterapeuta e palestrante, e também idealizador do projeto Revelando o Ser. E através desse projeto, você tem, em parceria com outras pessoas, o podcast, né? E eu queria saber como surgiu a ideia e por que o foco no adulto que foi abusado na infância e adolescência. Então, em 2010 eu trabalhava numa ONG e numa ONG, uma organização não governamental aqui em Pernambuco, e a gente firmou uma parceria com uma empresa para a gente desenvolver um trabalho numa comunidade aqui perto que trabalhava com a temática do abuso sexual com criança e adolescente. Então, a gente trabalhava com a prevenção e enfrentamento desse tipo de violência com criança e adolescente. E a gente passou 3 anos nessa comunidade, desenvolvendo inúmeras atividades, e nesse projeto foi que eu comecei a perceber um pouco mais a importância desse outro público que eu vou trabalhar depois. No final dessas reuniões, os pais me procuravam e falavam que tinham passado por isso na sua própria infância e adolescência. E eu fiz inúmeras palestras dessas, fiz muitas palestras dessas, e toda vez sempre vinham 2, 3, 4 pessoas falarem comigo. E eu fiquei pensando, caramba, quantas pessoas já passaram por isso, né? Quantas pessoas, de alguma forma, já vivenciaram essa situação de violência. E um outro dado que para mim foi muito significativo nesse reconhecimento dessa demanda foi que muitas pessoas falaram para mim que era a primeira vez que falava sobre aquele assunto. E eu fiquei, e por se ser a primeira vez, quando falavam sobre aquilo, viam com muita dor, era muito sofrimento. E isso é uma coisa que a gente vai poder conversar um pouco mais hoje, eu acho que mais para frente, que é a dimensão do tempo, né? De alguma forma, no senso comum, a gente pensa que o tempo cura todas as feridas, quando o tempo passa, deixa o tempo passar que as coisas melhoram e tal. E atendendo essas pessoas lá nessas reuniões, eu comecei a me dar conta que não, enquanto psicólogo eu já sabia disso, mas foi ver na prática que o fato da gente estar falando de uma situação que tinha acontecido há 20, 30, até 40 anos não fazia com que a dor tivesse diminuída. Então, algumas pessoas falaram lá quando conversaram comigo que estavam sentindo como se tivesse acontecido ontem. Quando escutam alguma coisa, aquilo volta e tal. Então, eu comecei a me dar conta, na comunidade foi importante porque eu comecei a ver
a expressão de um número muito grande. Por quê? Porque na época eu já era psicoterapeuta individual, né, particular, de consultório. E aí no consultório chegava uma pessoa ou outra e tal, e eu via, eita, isso é uma situação que acontece. Mas na comunidade eu tive acesso a muita gente. Esse bate-bola entre experiência de estar num projeto social e psicoterapia particular foi interessante por quê? Porque me deu uma dimensão, que é uma coisa que as pesquisas já apontam, do quanto o abuso sexual, infelizmente, é uma temática, eu brinco, é uma temática muito democrática. É democrática no sentido de que atinge a todo mundo. Então, atinge pessoas de classes sociais diferentes, porque como eu estava muito no contexto de uma comunidade de baixa renda aqui em Recife, eu poderia pensar, não, é porque esse pessoal de comunidade vive se abusando sexualmente, podia ser preconceituoso e pensar que é uma coisa de pessoas mais vulneráveis, mas não. Atendendo a pessoas de outros níveis socioeconômicos, eu também vi que também acontecia, depois fui me aprofundar mais e vi que, infelizmente, acontece com todo mundo. Então, assim, isso é uma coisa que alerta a gente para poder ver realmente a quantidade de pessoas que passaram por isso. Logicamente que esses determinantes socioculturais, eles vão influenciar na maneira como acontece. Eu não quero dizer também que se você é uma pessoa que mora num contexto de uma vulnerabilidade social maior, é igual a uma pessoa que tem talvez mais recursos. Não. Todo esse contexto socioeconômico, sociocultural vai interferir em como o abuso sexual acontece, mas, em linha geral, isso acontece com todo mundo. Então, assim, então eu comecei a fazer, a observar a incidência desse tipo de violência nas pessoas adultas. Nessa mesma época aconteceu, eu estava também fazendo uma pós-graduação aqui em Recife e eu pude entrar em contato um pouco com, um pouco mais sobre políticas públicas, coisa que eu não tinha estudado muito na faculdade. E Hum. aqui, foi esse bate-bola também entre estar na comunidade e estar estudando sobre o tema também foi importante, porque eu comecei a perceber que muitos marcos legais que lá em 2010, quando estavam na comunidade, eram importantes para a prevenção e para o enfrentamento do abuso sexual com criança e adolescente, quando eu voltava para o contexto de 40 anos, eles nem existiam. E eu dizia, eita, eu comecei a sentir essa dificuldade de poder, porque o abuso sexual tem algumas pesquisas, Alessandra, não sei como é que é a realidade de vocês aí, mas aqui muitas pesquisas apontam que a maior parte dos contextos de abuso sexual acontece dentro do núcleo familiar. Então, quando eu estava na comunidade, eu percebi isso de maneira muito forte, porque não é tão fácil para você entrar na intimidade das famílias, para conseguir identificar um abuso, notificar, denunciar. Então, eu estava dentro de uma comunidade, eu tentava fazer esse trabalho, mas ao mesmo tempo eu me sentia nessa dificuldade. E eu pensei assim, se hoje em dia, com tantos marcos legais que existem hoje em dia para poder lidar com a criança e adolescente, ainda é difícil chegar na temática, alcançar esse número. Existe uma subnotificação incrível desse número. Ninguém sabe qual é o número real de crianças e adolescentes que são abusadas sexualmente por ano. Existe aqui uma prevalência no Brasil, um dado de 2018 trouxe um número que já é assustador demais. Se existe uma estimativa de que talvez cerca de 350 mil crianças e adolescentes são abusados sexualmente no nosso país por ano. Nossa. 350 mil. Agora, lógico, essa estimativa já vai tentando dar conta dessa subnotificação, porque Hum. eles pegam um dado real que chega e eles multiplicam esse dado real por 10 vezes, que é mais ou menos, porque se sabe isso, se sabe que cerca de somente de 10% dos casos chegam realmente a serem notificados e denunciados. Então, assim, eu comecei a estudar um pouco dessa questão das políticas públicas e comecei a perceber, caramba, se hoje ainda é difícil trabalhar com isso, imagina isso há 40 anos. Então, o que é que era feito aqui? Aqui no Brasil tem um marco legal que é muito importante, que é de 90, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que assim foi lançado em 90, mas até o Estatuto começar a ganhar mais corpo, a começar a fortalecer as atividades e tal, tudo isso vai ganhando um certo tempo e tal. Então, é de 90 para cá que a criança, por exemplo, começou a ser vista como um sujeito de direitos. Antes do estatuto, a criança não era vista muito como um sujeito de direitos. Então, assim, quando você vai voltando para tentar entender quais eram as condições que essas pessoas adultas de hoje estiveram lá atrás para poder lidar com o abuso sexual, você vai pensando, caramba, talvez por isso que o silêncio foi tão grande, talvez por isso que nunca ninguém falou sobre isso, talvez por isso que as pessoas não tiveram como lidar melhor com isso.
Então, eu fui começando a fazer essa costura, assim, de perceber a questão das políticas públicas, ver os relatos das pessoas, ver também uma coisa que me chamou a atenção, a inexistência de mais pesquisas no âmbito acadêmico, né? Então, eu sou psicólogo, então a gente também não tem muito material que realmente pare para ver o que é que aconteceu com aquela criança que dá entrada no serviço hoje e como é que essa criança vai crescendo e sendo adolescente, virando adulto, para poder saber qual é o impacto realmente de um abuso sexual na idade adulta e tal. Tem algumas pesquisas, tem alguns livros, mas assim, não é tão falado, não é tão visível, não é uma coisa que a gente aborda de maneira mais direta. Na minha graduação, que é a Universidade Pública aqui de Pernambuco, eu não vi falar sobre abuso sexual, nem com criança, e na pós eu vi falar com criança, mas esse universo das pessoas adultas, isso também não chegava. Então eu comecei a perceber, Alessandra, que tinha uma demanda muito grande de muitas pessoas, mas que não era tocada. Não era tocada de jeito nenhum. Tem um outro marco legal aqui no Brasil, que para mim chamou a atenção, que é um plano nacional de enfrentamento à violência sexual infantil, que tem um eixo dele lá, que ele prevê algumas atividades, alguns serviços e atividades no eixo de atendimento. E aí, quando você vai lá pegar e ver lá quem são as pessoas previstas para serem atendidas, você vai ver as crianças e adolescentes, logicamente, que passaram pela Uhum. violência. Você vê um trabalho, a previsão de um trabalho com as famílias, que eu acho fundamental, é muito significativo isso. E você vê também, que eu já acho fantástico também, você vê a previsão de um trabalho com os autores da violência, que eu acho também muito significativo. E Uhum. assim, os autores muitas vezes já são adultos. E eu peguei, parei e pensei, eu falei, eita, e cadê os adultos que foram abusados sexualmente? Esse público não aparece nesse lugar. E eu digo, caramba, então se você passou por isso e você sofre com isso hoje em dia, é a temática do abuso sexual, você não é mais criança, você é um adulto, mas você, quem você procura? Quem você procura para ter um atendimento especializado, alguém que pesquise sobre isso, que possa compreender melhor essa demanda e tal. Então, eu comecei a ver, eu sempre gosto de falar, não é porque as pessoas adultas são as mais importantes, mas sim porque existe uma lacuna maior, existe um lugar onde essas pessoas não são vistas. Eu dou sempre esse exemplo de uma pessoa próxima a mim, aqui em Recife, que ela é uma pessoa, era uma mulher já, uma pessoa adulta, que passou por abuso sexual quando era criança, e quando estava na idade adulta, ela queria procurar um espaço terapêutico para ela falar sobre isso. E ela procurou um centro de referência aqui em Recife que dá suporte a mulheres vítimas de violência. Ela achou que ela poderia falar lá, só que a resposta que ela teve da pessoa que atendeu ela foi assim: nós trabalhamos com mulheres em situação de violência. Então, assim, ela naquele momento ela não estava sofrendo a violência fisicamente, sexualmente naquele momento, mas ela carregava uma marca que tinha a ver com a violência. E aí ela procurava onde? Eu não sei como é que é o acesso dos serviços aí, onde você Uhum. está, mas aqui no Brasil a psicologia, a psicoterapia, o contato com um profissional que ajude você no processo terapêutico não é uma coisa tão fácil, tão democrática assim. O trauma é bem democrático, mas Não o sei. acesso o É. acesso ao serviço não é. Então, as pessoas que estavam na comunidade, que eu estava recolhendo aqueles depoimentos, eu mando ela para onde, assim, para onde é que elas vão procurar ajuda e tal. Então, eu vejo que tem uma lacuna acadêmica, eu vejo que tem uma lacuna nas políticas públicas, eu vejo que tem uma lacuna nos serviços, inclusive nesse olhar. Por isso que eu estou muito determinado mesmo a estar falando mais sobre isso, para a gente poder reconhecer que tem um público aí que tem que ser olhado, que tem que ser visto, né? Que tem que ser, na verdade, saindo do seu silêncio. Né? Por isso eu falo tanto do muro do silêncio, o muro do silêncio, o muro do silêncio. Eu prefiro falar em silêncio do que visível, porque é isso, eu acho que a gente vê. A gente chega a ver, a gente chega a saber que existem pessoas adultas que foram abusadas, mas a Uhum. gente geralmente não sabe muito bem o que fazer com isso, então a gente geralmente silencia, que é uma demanda que acontece muito na família. Na família acontece isso também, né? A família muitas vezes sabe que acontece um abuso, mas prefere silenciar e fazer de conta que não está acontecendo e deixar o tempo curar as feridas, né? De que esse Isso, tempo não ajuda tanto assim. Mas enfim, isso Guilherme, foi um pouco do resgate, né? isso. Guilherme, você falou, eu escutei o seu podcast, os Uhum, dois, e eu aprendi muito. Uma das coisas que eu queria que você falasse um pouquinho, é sobre, então, por que que você falou do muro do silêncio, para as uhum, pessoas entenderem um pouco por que que esse tema de abuso sexual, ele é um tema complexo e por que que ele é tão difícil, ou as pessoas às vezes enxergam, mas ignoram, né.
porque ele também você fala muito no entrelaçamento entre violência, família e sexualidade. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, com certeza. É isso, assim, a temática do abuso sexual, independente agora se é com criança ou com pessoas adultas, adolescentes, pessoas adultas, é um tema que tem um potencial muito desestruturante para a gente enquanto sociedade. Por quê? Porque a gente acabou, eu acabei de falar, né, que as pesquisas apontam que o lugar que mais acontece isso é dentro da própria família. Família, entendendo família, pelo menos aqui no Brasil, como laços, pode ser até laços não consanguíneos, para se considerar família não ter que ser pessoas do mesmo sangue, né? Mas relações de convivência, de responsabilidades e tal. Então, assim, se esse lugar da família é o lugar onde mais acontece uma situação de violência, então é como se isso gerasse uma certa ferida na gente de poder reconhecer, ah, tá, é como se fosse uma quebra desse ideal que é tão importante ainda para a manutenção da sociedade, que é as famílias, essa imagem de que a família é um lugar protetor, cuidadoso, amoroso, como se toda casa fosse um grande lar, doce lar. E a temática do abuso sexual, ela vem romper com essa questão, não é dizendo que não tem famílias que sejam carinhosas, amorosas e protetoras, mas a prevalência, a quantidade de casos que acontece de abuso sexual nos faz, pelo menos, refletir e dizer assim, epa, calma, nem toda família, nem todos os lugares, e traz essa complexidade. Eu sempre gosto de falar disso, trabalhar com abuso sexual é trabalhar com complexidade, porque a gente tem uma ideia de ficar tentando se agarrar a algumas imagens pré-estabelecidas. Acabei de falar uma. Então, assim, muitas vezes, se você olhar dentro de uma família, aconteceu uma situação de abuso sexual e a família, por exemplo, não denunciou o abusador ou abusadora. Ah, tá, então que família pouco cuidadosa e tal? É, e ao mesmo tempo não é. Talvez alguns membros sim, outros membros não. Então, a gente pode problematizar várias coisas. Tantas coisas acontecem dentro de uma família que implica no quanto essa família pode sentir podendo denunciar ou não. Então, assim, é bem complexo. Mas, tentando ficar na tua pergunta, assim, o tema da família, que é um tema muito caro para a gente, é uma imagem muito cara para a sociedade, ela acaba sendo muito rompida. Tem uma imagem que eu boto no podcast que é a imagem de uma famíliazinha toda estilhaçada, assim, como fosse quebrada, assim, porque é isso que acontece. Então, assim, então a gente está falando de família e violência, e aí entra um outro tema que também é um grande tabu ainda, enquanto cidadã, que é falar sobre sexualidade. Então, assim, juntar esses três temas que já são difíceis de serem questionados de maneira individuais, quando você junta esses três temas e vamos falar sobre isso em conjunto, as pessoas não sabem o que fazer. E quando eu digo não sabem o que fazer, é não sabem o que fazer mesmo, assim. Seja você escutando uma criança, como poder ajudar essa criança, e aí tem toda uma teoria que pode falar sobre isso, já tem pesquisas e trabalhos estabelecidos em relação a isso, mas quando você escuta uma pessoa adulta e a pessoa fala sobre isso, e você olha e fala, e aí, como ajudar essa pessoa? E para onde essa pessoa recorre? A quem ela pede ajuda? Então, se por acaso, vamos tentar fazer uma diferença, tem abusos sexuais que acontecem fora do núcleo familiar, né? A gente chama de abuso sexual extrafamiliar. Tem vezes que acontece dessa forma e a pessoa pode recorrer à família para poder ajudar ela. Mas quando o abuso acontece dentro da própria família, então muitas vezes gera uma ruptura ali, sei lá, imagina que seja um pai ou pode ser uma mãe. Então imagina como é que fica uma mãe que sabe que a filha está sendo abusada pelo próprio marido. Então o quanto isso mexe com a noção de família, com as relações de poder. Então que lugar esse homem ocupa na família também. Então assim, tem uma série de coisas que são tão complexas que eu acho que é tão difícil lidar com essa complexidade que eu acho que o que as pessoas mais fazem é tentar realmente abafar e não, vamos fazer de conta que não acontece. Não acontece para a gente poder, talvez, não lidar tanto com essa angústia, o que é uma pena, porque mais para frente talvez a gente converse um pouco mais sobre isso ainda hoje, mas a questão poderia ser muito mais minimizada, os danos psicológicos que o abuso sexual pode ocasionar numa pessoa a curto, médio e longo prazo, ele poderia ser muito minimizado caso as pessoas que estão no entorno da pessoa que foi vítima conseguissem acolher e cuidar. Porque a gente pode ficar muito numa abordagem muito alarmista, dizer assim, a gente tem que impedir que o abuso aconteça. Por mim, é isso. A gente deveria impedir e fazer um trabalho social, cultural, educacional que ajudasse as crianças a não passarem pela situação do abuso sexual. Porém,
Se ela tiver passado por aquilo, porque é difícil prevenir, quando a gente está falando da situação familiar, é difícil você olhar, por exemplo, para, vamos supor, seu filho ou sua filha vai passar o final de semana na casa do seu irmão ou da sua irmã, um tio ou tia. É difícil você imaginar que o seu irmão ou sua irmã possa fazer alguma coisa com seu filho, ou que lá pode ter um avô, que lá pode ter alguém que é de confiança que pode fazer. Então, assim, como é que se previne, né? Muitas pessoas dizem, meu Deus, vou colocar minha filha, meu filho numa bolha e não vou deixar ele para canto nenhum, porque o perigo pode estar em qualquer canto. E o pior que é, o perigo pode estar em qualquer canto, pode ser Uhum. na escola, pode ser, a gente vê que tem abuso sexuais em contextos escolares, com jogos, natação e É. outras coisas, enfim, na igreja. Então, tantas coisas, tantos lugares sociais que deveriam ser lugares de referência, lugares de cuidado e tal, ali também tem. Onde tem relação de poder, pode acontecer situações desse tipo. Uhum. Então, assim, a gente pode ficar numa abordagem meio alarmista, dizer assim, vamos tentar impedir que aconteça. Ótimo, se puder fazer isso, muito bom. Porém, era importante saber que mesmo que aconteça, se a gente, enquanto sociedade, puder acolher essa criança, cuidar e tomar os devidos cuidados, aquele dano psicológico que aconteceu ali no abuso, ele pode ser muito minimizado, ele pode ser trabalhado de uma forma que realmente a criança, o adolescente não tenha que virar um adulto que ficou aprisionado naquela experiência. Então, Porque assim, oi. geralmente o que acontece é muito a história da culpa, né, Isso. e tipo assim, o que que aquela pessoa, aquela criança fez, vamos falar assim, não só em criança, o adolescente, o adulto, o que que aquele indivíduo fez para que o abuso acontecesse, que roupa que estava usando, que Uhum. horário que saiu na rua, então o olhar da sociedade para aquela situação geralmente é para julgar nesse sentido, né, e a vítima acaba sendo vista como, eh, uma pessoa, um indivíduo que tem culpa ali. Isso a gente entra numa faceta que é bem estrutural do muro do silêncio, que é o machismo, né. Então, Uhum, o muro do silêncio, ele é composto por várias camadas, e uma grande camada social e cultural é o machismo, né. Então, quando você fala desse comportamento comum da sociedade, não é por acaso, né, esse comportamento uhum, de se culpabilizar a vítima, de tentar encontrar na vítima o que é que ela fez ou deixou de fazer, para que uma pessoa mais velha, mais experiente, abusasse sexualmente dela. Essa transferência de culpa em relação a isso é muito composta, é muito criada dentro desse contexto machista, né. uhum, Então, é complicado porque, ainda mais falando das pessoas adultas, vamos lá, pensar um pouco nesse universo, né. Imagina que eu estou lá com uma pessoa que eu recebi no meu consultório, uma pessoa que eu recebi na comunidade, e essa pessoa está falando sobre aquilo pela primeira vez comigo. Então imagina uma pessoa de, sei lá, 30, 35 anos, imagina quantas coisas ela já guardou na vida dela em relação àquilo, imagina quanto medo ela já teve de falar sobre isso, e talvez quanta culpa ela já guardou de achar que talvez tenha sido culpa dela mesma e tal, porque a criança, ela muitas vezes, como ela tem uma dificuldade de conseguir compreender tudo o que está acontecendo no entorno dela, ela muitas vezes pode ser muito autorreferente, realmente achar que ela pode ter feito algo e tal, ou então um abusador, abusadora pode falar palavras que imprimam essa marca na criança, como você fez isso, ou você fez aquilo. Uma criança muitas vezes não tem como rebater, não, a culpa não foi minha, foi sua. Até porque, volto a dizer, estamos falando muitas vezes de universo familiar, figuras de autoridade, um pai, uma mãe, pessoas que são de confiança da criança. Então, veja como cria uma ruptura. Como assim? Aquela pessoa que me protege, aquela pessoa que me leva para os cantos, que fala o que é certo e errado para mim, está dizendo para mim agora que eu sou responsável por algo que ele fez comigo. Como conseguir dizer o que é certo e o que é errado? Ou até como perceber que uma situação nesse contexto familiar, como conseguir perceber uma situação abusiva, como conseguir perceber que um carinho do meu pai ou da minha mãe deixou de ser um carinho somente fraterno, um carinho na cabeça e começou a ir para lugares que ultrapassam essa linha do que é saudável, e como a criança consegue identificar isso e tal. Então, fica muito confuso na cabeça da criança conseguir perceber o que está acontecendo, e ela pode achar que a culpa é dela. Então, assim, então voltando lá, imagina que essa pessoa adulta já passou por vários conflitos ao longo da vida todinha, e ela toma uma coragem, no momento ali lá com seus 35 anos, e procura uma pessoa e fala sobre isso. Imagina que a primeira pessoa que ouve ela falar sobre isso fala: de fato a culpa era sua.
Isso, a gente estava a gente até Dramatiza, né. a gente se encontrou através da live que eu fiz com a Ediane, né, ali, e Uhum, isso é de um potencial tão retraumatizante, né, lá teve o trauma lá atrás, e agora ela está sendo traumatizada novamente. E uhum. aí é como se ela fosse jogada de novo naquela solidão, naquele vazio, naquela ânsia, naquela angústia de antes, e agora ela é adulta e ela está confirmando uma coisa que ela sempre acreditou, mas que ela tinha uma dúvida, talvez se quando eu falar com alguém, pode ser que alguém me ajude a sair um pouco dessa solidão. E aí quem escuta vai lá e diz: "Não, é isso mesmo". Eita, então isso parece que enterra ainda mais a culpa, enterra ainda mais o silêncio e tal. Então, assim, é complicado essa pessoa falar sobre isso e a gente não ter pessoas que estejam mais ou menos disponíveis para conseguir compreender essa complexidade e realmente dar o acolhimento que essas pessoas precisam, sabe? E não colocar mais um tijolo no muro do Sim, silêncio, né. sim. Eu tô muito quando eu começar a mobilizar um pouco mais minha rede, eu tô querendo muito falar nesse termo, assim. Eu acho que eu vou começar a puxar essa reflexão que é todo mundo não precisa você ter sido vítima de abuso sexual para se interessar por esse tema. Porque, como eu tô falando aqui, né, eu falei agora do machismo um pouco, a gente poderia falar muito mais sobre isso, mas todo mundo de alguma forma é envolvido ou é educado dentro desse muro do silêncio. E se você não conhece mais sobre essa temática, você pode reproduzir isso até sem querer mesmo, assim, tem algumas falas que são retraumatizantes e que você pode fazer quase que no intuito de querer ajudar essa pessoa. Então, vamos lá, uma pessoa adulta vem, procura você e fala de uma abuso que aconteceu há 20 anos. E aí você pode chegar e falar, mas por que que você ainda está pensando nisso? Aconteceu há tanto tempo. Será que não era melhor deixar isso no passado? Uhum, Você pode estar tendo uma boa intenção muito bacana de querer ajudar aquela pessoa a tirar aquele peso dela, só que não é tão simples assim. Aquela pessoa está carregando aquele sofrimento há muito tempo e quando você fala assim, deixa isso no passado, eu escrevi até um texto sobre isso uma vez, ninguém mais do que aquela pessoa gostaria de deixar aquilo no passado. Ninguém mais do que ela não tem vontade de não perder mais nenhum segundo da vida pensando naquela história tão horrível, mas ela não ela quando está falando sobre aquilo 20 anos depois, não é porque ela quer ficar remoendo o passado, é porque aquilo acontece dentro dela, está vivo dentro dela ainda, como uhum, se estivesse acontecendo ontem. Então quando você fala isso, você pode ter uma ideia de querer ajudar a pessoa, mas na verdade a pessoa pode sentir ainda mais culpabilizada, de tá vendo como eu sou uma pessoa boba, idiota, que não consigo largar o passado, estou remoendo sem nenhuma necessidade, tá? Então a pessoa pode sentir que ela está errada de sentir aquilo vivo dentro dela ainda, mas não. Então quando a gente pode se envolver com essa temática, mesmo que eu não tenha sido uma vítima, ou não seja um psicólogo, eu posso talvez estar mais sensível a identificar, seja nas crianças e adolescentes que estão passando por alguma situação agora, ou seja também abrindo um pouco mais de espaço para que quando essas pessoas adultas elas queiram se revelar de alguma forma, ou alguma coisa toque elas, que a gente pelo menos, se você não sabe o que fazer com isso para ajudar, pelo menos que você não seja esse tijolo a mais, que você não seja algo que reforça ainda mais o silêncio, o segredo, a culpa, enfim. Então, é um assunto que todo mundo pode se envolver. Até porque todo mundo convive com crianças, todo mundo convive com pessoas. A gente não tem ideia do quanto isso é uma coisa que eu gosto muito de falar também. Existe um isolamento no nas situações de abuso sexual que é assim, vamos lá, não estou querendo fazer uma comparação no sentido do que é mais sofrido não, eu sempre digo que sofrimento não se mensura. Mas se a gente pegar alguns grupos de minoritários que passam por inúmeras situações de violência, como por exemplo a população negra, ou por exemplo as mulheres, ou a população LGBTQIA+, aqui no Brasil, uhum. a gente vê que é um grupo que tem ali é, algumas vivências sociais e culturais parecidas, semelhantes, esse grupo pode se reconhecer, as pessoas elas podem se reconhecer e criar um movimento como já existe. Só que as pessoas adultas que foram abusadas sexualmente, elas não têm a possibilidade de se reconhecerem umas nas outras, porque não está escrito na testa de ninguém que ela passou por aquela experiência. O que é que isso faz? Isso faz com que muitas pessoas, que você que está aqui assistindo a gente, muitas pessoas que você conheça, tenham passado por a situação, mas aquilo é guardado a sete chaves. E aí você não sabe quem de fato já passou por essa experiência ou não. Então, assim, e o que eu acho mais difícil é que uma pessoa que sofre muito com essa temática, por ser algo muito silenciado, ela tem de vez em quando dificuldade de falar para outra pessoa porque ela acha que ela vai trazer muito peso para a pessoa, ou então que ela vai. Imagina, eu recebi um relato uma vez de uma pessoa que falou que tinha dificuldade de falar com seus familiares porque não queria manchar a honra
dos familiares que abusaram sexualmente dela. Então, tem essa dificuldade, mas se essa pessoa soubesse que aquela outra pessoa também passou por aquilo, talvez isso pudesse criar um sentimento maior de pertencimento, de não se sentir solitário, de poder conversar e dizer assim: caramba, você também? Então, como é que foi para você e tal? Lógico, eu não estou sugerindo que as pessoas que estejam sofrendo muito com isso se juntem para ficar conversando, porque uma pessoa pode até intensificar o sofrimento da outra, mas estou falando de uma regra mais geral enquanto sociedade. Imagina que isso fosse um tema que fosse mais aberto, que fosse mais, que a gente não tivesse tanta resistência a falar sobre isso. Então, eu poderia olhar para mim e falar: caramba, eu passo por isso, você também, você também, você também. E aí, como é que você lida com isso? Como é viver na sociedade que a gente vive com esse muro do silêncio? O que é que você já passou? Porque tem isso também, tem muita gente que acha que passa sofrimentos muito individuais e particulares, que só eu sofro daquele jeito. Eu já fiz Uhum. grupos, tive duas experiências de grupos de pessoas que eram só vítimas, e assim, a identificação estava lá como facilitador, então foi importante ter um facilitador para poder ajudar a mediar aquilo dali, mas assim, a identificação que aconteceu entre as pessoas que estavam lá era: caramba, você também passa por isso, eu imaginava que só eu passava por isso, e as pessoas começaram a se identificar e se acolher, e todas saíram daquele grupo, daqueles grupos, sentindo: caramba, eu não estou sozinha, eu não estou sozinho, eu não estou sozinho e tal. Então, assim, esse isolamento, esse lugar de a gente não ter essa possibilidade de se identificar uns aos outros, dificulta com que a gente crie até um movimento, talvez até mais político mesmo, de dizer assim: não, vamos supor, aqui no Brasil eu gostaria muito que tivesse um movimento mais político, e assim, essas pessoas precisam de um espaço terapêutico, seguro, especializado, para que elas possam falar da demanda delas, ponto. Como é garantido para outros grupos. Então, é necessário que isso aconteça, precisamos lidar com isso. Então, É é um importante espaço. sair desse isolamento também. Isso. E um espaço também, como você falou, que seja seguro e com profissionais especializados, né? Porque para não construir em vez de desconstruir o muro, né? Porque pode retraumatizar essas pessoas. Até para você falou para mim de algumas campanhas aí do Brasil que encorajam as pessoas de falar, né? Mas o cuidado que tem que ter, também você poderia falar mais sobre isso, o cuidado que tem que ter com esse processo de falar para quem e depois, o que que acontece depois que eu falei, né? Eu tenho feito uma reflexão sobre isso, né, que é uma diferença que eu tenho falado entre quebrar o muro do silêncio e desconstruir o muro do silêncio, né? Uhum, Porque, e aí volto a dizer, talvez seja uma reflexão que seja bom a gente entender que é dentro do universo das pessoas adultas que foram abusadas sexualmente. Porque quando a gente fala de romper o silêncio, quebrar o muro do silêncio, eu sempre me remeto muito a um momento onde talvez tenha uma criança ou adolescente ali passando por alguma situação de violência, e ali a gente ter que ter uma intervenção que possa minimizar ao máximo que aquela situação aconteça. Então vamos partir para um tipo de intervenção onde a gente possa proteger aquela criança e tal. Então, uma coisa que pode ser abrupta, que tem que ser para ontem, que tem que ser, e não é que não tenha que ser cuidadosa. Que bom que já existem centros de referências aqui no Brasil, por exemplo, existe centro de referências que trabalham especificamente com isso, o pessoal é preparado para isso e tal, para poder ter uma abordagem cuidadosa dentro dessa emergência. Tem uma criança que foi identificada, como lidar com isso? De uma forma que possa preservar essa criança ao máximo possível. Só que, quando a gente vai para o universo das pessoas adultas, a gente está falando dessa pessoa que já está 15, 20, 30 anos convivendo com aquela dor que está ali, com aquele trauma que está ali. E aí, muitas vezes, quando essa pessoa vai entrar em contato com essa dor, ela pode entrar no processo de se desestruturar. Quando eu estava lá na comunidade, eu tive que ter cuidado com isso, porque eu ainda estava tentando tatear sobre o que era isso, a gente tinha um plantão psicológico na comunidade, que eu encaminhava as pessoas, então, para poder ter cuidado lá e tal. Mas assim, eu comecei a ficar mais atento a isso. Quando uma pessoa adulta toca nessa temática, se ela tiver com um maior suporte, ela pode ir elaborando aquilo aos poucos, e aquilo pode não ser tão perigoso para ela mesma. Mas tem pessoas, já atendi algumas pessoas que, ao entrar em contato com isso, entraram num processo muito difícil. Processo que você vê, tiveram pessoas que eu atendi que, ao falar sobre isso, eu não gosto muito desse termo, mas eu vou falar ele, mas as pessoas regrediram muito
para aquele lugar lá da infância e tal, porque assim, trabalhar com pessoas adultas, eu sempre visualizo que tem um adulto ali que desenvolveu a racionalidade dele e tal, mas eu também visualizo sempre que tem uma criança ferida ali perto dele que talvez não tenha sido cuidada. E a depender de como a pessoa entra em contato com a temática, essa criança ferida pode aparecer de um jeito que a pessoa pode talvez não saber como lidar com isso. Para você ter uma ideia, Alessandra, eu tive um cliente que, quando ele entrou em contato com uma situação muito, quando ele entrou mais em contato com a situação do abuso mais profundo, ele voltou a sentir o cheiro que ele sentia quando o abuso aconteceu. Veja, ele já era um cara com 30 anos, mas vê Uhum. como aquela memória veio forte e para ele foi muito desesperador para ele. Ele parou no atendimento e falou assim: Guilherme, eu vou ficar sentindo esse cheiro até quando? E era um cheiro que ele dizia assim, eu não tenho nem como reproduzir esse cheiro, porque é um cheiro é um cheiro que ele lembrava da casa dele, que era um pouco, tinha uma umidade, um certo mofo, com o suor da pessoa, com um pouco um cheiro um pouco ali do ânus e tal. Então era um cheiro que ele não conseguia nem reproduzir. E dizendo, mas aquele cheiro tá aqui o tempo todo. Então, se ele não tivesse um espaço seguro terapêutico comigo, ele talvez tivesse uma dificuldade muito grande de lidar com isso e a gente não saberia para onde aquilo caminharia. Então, assim, pode ser um pouco de preciosismo da minha parte, mas eu tô tendo muito cuidado com dizer assim, em vez de a gente tentar quebrar com isso de maneira abrupta, vamos tentar desconstruir, vamos tentar fazer com que o acesso a esse conteúdo possa ser o menos retraumatizante possível, que possa ser o Uhum. mais cuidadoso possível para que essa pessoa que já sofre com isso há tanto tempo, ela não tenha que sofrer ainda mais. Então, eu tenho tido um pouco de cuidado com essas falas. E essa ponto que você falou assim, teve em 2018, eu acho, ou foi 2017, teve uma campanha aqui no Brasil que eu achei muito legal, foi na época do Setembro Amarelo. Uhum. Você sabe o que é o Setembro Amarelo aqui no Brasil? Não sei se aí existe. É de suicídio. Isso. Isso. É Então, setembro, né? é, então na época do Setembro Amarelo, teve um clipe que o Carlinhos Brau, né, que é um artista daqui do Brasil, que ele criou junto com o pessoal do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Ele criou um clipe muito, assim, muito emocionante. Quando eu assisto aquele clipe, eu me sinto muito tocado por ele e tal. E a hashtag que ele puxou é "Falar pode mudar tudo". Então ele convida de maneira artística as pessoas que estão nos seus silêncios falarem do seu silêncio, porque falar do seu silêncio pode inclusive mudar esse destino aí. A campanha é sobre suicídio, né? Então falar pode mudar tudo, né? E aí, na época que eu vi aquilo, que eu fiquei muito impactado, acho que foi um ano depois que eu escrevi um texto falando assim, tá, mas falar para quem? Falar pode mudar tudo, mas falar para quem? Porque seja na temática do suicídio, ou seja na temática do abuso sexual, a depender do interlocutor, essa pessoa pode sair muito mais esperançosa e muito mais aliviada, ela pode sair ainda mais pesarosa. Então, em relação ao suicídio, o que tem de frases que as pessoas podem receber de que isso é falta de Deus no seu coração, que você tem muita coisa para viver, pense na sua família, você ainda é muito jovem, não tem, você tem saúde, você tem tudo, como é que você está pensando nisso e tal. Então, tem tantas frases que aquela pessoa, ao falar com alguém, ela pode sair ainda se culpando mais e isso não vai aliviar a dor dela. Em relação ao abuso sexual também. Então, já faz muito tempo que isso aconteceu. Ah, ele não tem cara de que era abusador. Essa frase é uma coisa tão, como assim, como se a gente tivesse, como se tivesse uma cara. Isso talvez seja algo bom falar aqui. Não vou entrar muito na ideia de qual é o perfil do abusador, mas é importante desconstruir essa imagem social que associa um abusador, abusador a pessoas com cara de gente perigosa, De como se fosse tarados, um né? maníaco que está procurando É. criancinhas assim, com cara de doido e quer. Não, muitas vezes Os mais eu, populares, mais simpáticos. Às vezes. eu acho que eu vou postar hoje no meu Insta uma frase de um psicólogo que eu gosto muito, eu já fiz alguns trabalhos com ele, assim, do podcast, tive algumas intervenções com ele também, que é o João Villacorta, e ele se formou na Federal também, ele está trabalhando na frente de um centro de referência com criança e adolescente há muito tempo, e teve um seminário que a gente participou, ele falou primeiro do que eu, e aí nesse seminário, alguns estudantes de psicologia perguntaram ele assim, qual é o perfil do abusador, né? E ele foi muito provocativo, ele falou assim, essa pergunta é muito boa. O perfil do abusador são pessoas assim como eu, você, ali seu amigo, aquele outro, e o pessoal ficou meio chocado na hora assim e tal. E é isso, assim, é tirar um pouco essa imagem de que existe um perfil que associa pessoas perigosas, taradas, loucas e tal. Muitas vezes são pessoas acima de qualquer suspeita. E E o, a- sejam. é, e o agente, achei muito importante que vocês falaram no podcast que o agente do abuso pode ser até uma criança, pode ser uma Uhum, mulher, pode ser sim, não só o homem, né, o sim. adolescente.
Então acho Uhum, que isso também é uma boa reflexão, porque a gente tem sempre essa ideia mesmo de que é alguém mais maduro, um homem, às vezes é um estranho, né. uhum. É, a gente até durante um tempo se teve um pouco essa noção de desconstruir essa ideia de com as crianças que não fale com estranhos, né. "Ah, você não Hum, pode falar com estranhos", como o perigo vem do que é estranho, né. E a gente poder entender que, eita, o perigo muitas vezes vem de quem é mais próximo, né, então não é somente do estranho, né. Mas isso que você fala toca nesse ponto, né, porque a gente tá falando aqui, a gente nem parou para dizer exatamente qual seria a definição de abuso sexual mesmo, né. E de maneira bem geral, existem várias definições, vários manuais e vários autores falam isso de várias formas, mas assim, tentando falar de maneira mais resumida, o abuso sexual seria qualquer tipo de contato sexual que uma criança ou adolescente tem acesso, que alguém faz com a criança e que ela não consegue compreender aquele estímulo completamente e logo ela não consegue discernir sobre o que está acontecendo ou consentir sobre o que está acontecendo. Então é alguma coisa que chega até ela, ela não tem aparato para lidar com aquilo, para entender, logo ela não tem como discernir nada, nem tem como consentir aquilo. Então assim, geralmente esse tipo de ação, ele vai acontecer de alguém que tem mais experiência para alguém que tem menos experiência. E eu digo experiência de maneira mais escolhida, a mesma palavra, porque a gente tem ainda em alguns manuais essa ideia de que o abuso sexual, para ser abuso sexual, tem que ter essa assimetria muito bem estabelecida do adulto com a criança, do adolescente com a criança, ou do adulto com o adolescente e tal, ou alguns manuais até tentam demarcar essa distinção através a diferença de idades. Então, a partir de tantos anos de diferença é abuso sexual. E lógico, eles tentam fazer isso para poder diferenciar, por exemplo, entre crianças, por exemplo, diferenciar o que seria um abuso sexual de um jogo sexual. Então é sabido que muitas crianças descobrem a sua sexualidade fazendo jogos sexuais uns com as outras e tal, e não necessariamente todo jogo sexual é um abuso sexual. O que vai diferenciar um jogo sexual de um abuso sexual é algum tipo de distinção de poder. Então, onde alguém tem um pouco mais de repertório, um pouco mais de experiência e pode usar disso para poder estimular de maneira diferente, de não ser aquela descoberta inocente ali da criança, de eita, porque cada. Mas alguém que talvez já tenha passado por algum tipo de acesso a algum conteúdo mais e tem um repertório que pode aprisionar um pouco mais, que pode ameaçar um pouco mais, que pode, de alguma forma, gerar um efeito nessa outra criança que tem menos experiência que pode ser mais aprisionante. Agora, lógico, se tratando de duas crianças, não se trata de estar criminalizando essa criança que seja um pouco mais velha. Como eu acabei de falar, ela pode também ter passado por algum conteúdo, por alguma experiência que também tenha levado ela a desenvolver essa maior experiência e tal. É só para não minimizar a possibilidade dessa criança mais menos experiente de também ter um sofrimento. é. Eu já atendi algumas pessoas que passaram por essa situação. Ah, não, era mais ou menos da mesma idade, logo ninguém sofreu. E isso não significa isso. Por mais que seja da mesma idade, a depender das experiências de cada agente ali da situação, pode ser que um tenha ficado com mais sofrimento ou precise ser cuidado também de alguma forma. Então, eu trabalhei uma época, eu dou um exemplo que eu acho que deixa isso um pouco mais visível assim. Eu trabalhei uma época aqui em Recife com pessoas em situação de rua. E ao trabalhar com essas pessoas, eu trabalhei muito com crianças, adolescentes, jovens, adultos. E trabalhando com criança, eu atendi muitas crianças na rua. Eu era educador social de rua, então eu ia lá aqui em Boa Viagem, na praia de Boa Viagem, ver as pessoas que estavam por lá e tal. E aí eu conheci muitas crianças que cresceram muito nesse contato de rua, que viviam lá nos casarões abandonados com outros adolescentes, com outros adultos. E eu me lembro bem de uma criança de 8 anos que eu conheci lá, que ele já tinha visto tantas coisas assim, tanto em termos de sexualidade, ele já tinha tido acesso a tanta coisa de maneira tão violenta, que se eu pegasse essa criança de 8 anos e colocasse ela junto de uma outra criança de 8 anos que não teve aquelas experiências todas, existe uma possibilidade muito grande de que essa pessoa com vivência de rua tenha um repertório muito maior, que possa aprisionar muito mais essa criança que não teve essa experiência. Então, assim, é só para a gente entender que a questão etária, ela não consegue demarcar de maneira
tão complexa realmente todas as possibilidades que existem numa situação de abuso sexual. Só para entender. Mas, lógico, essa criança que eu estou falando que teve esse de rua também foi vítima, também foi violentada. Então, não é transformar ela agora no monstro que fez alguma coisa de errado. É só considerar que essa outra daqui, ela também pode ter sido muito sofrida e que também precisa ser cuidada. Não é só chegar e falar, não, tinha uma mesma idade, então era só jogos sexuais. Não, a gente tem Uhum. que olhar melhor, escutar melhor a criança, enfim. Sim. E não necessariamente tem que haver penetração e toque, Hum, né? isso é bom também, Uhum. nessa definição, porque eu fiz até uma pesquisa na comunidade quando eu estava por lá, que era justamente isso. O que é abuso sexual para você? E disparadamente tinha a ver com o uso de violência física e com penetração. Ele sempre associava essa ideia de abuso sexual com penetração ou uso de força física. E aí, na definição, que muitos autores partem, já é uma coisa mais consenso isso, é de que não precisa, pode ter uso de violência física ou não, pode ter toque ou não, pode ter penetração ou não, mas assim, isso inclui o voyeurismo, um adulto que fica observando criança, pode ter exibicionismo, pessoas que mostram os órgãos sexuais para uma criança ou para um adolescente, ou seja, não precisa ter toque, pode ter telefonemas obscenos, onde você pode ligar e ficar falando, exibição à pornografia, de uma forma a querer estimular a curiosidade dessa criança e tal, então você botar, então parece que você não está fazendo nada, tô só colocando um vídeo para ela assistir, né? Então, estou Sim. fazendo nada, mas todo esse tipo de estímulo, volto a dizer, é um estímulo que a criança não tem discernimento, que ela não pode consentir, aquilo pode ir criando um estranhamento, um medo, uma angústia e tal, e isso pode se desenvolvendo para depois realmente acontecer abusos sexuais de maneira mais contundente, que tenha realmente penetração, que tenha realmente algum outro tipo de ação, sabe? Mas é Hum. importante a gente ver como isso é muito importante, sabe, Alessandra? A gente entender que mais importante do que o que aconteceu é saber como a pessoa que passou por aquela experiência significou aquela experiência. Porque Hum. muitas vezes quem está de fora pode achar uma bobagem. Eu tenho uma cliente que eu atendi ela e que, se você parar para pensar qual foi o conteúdo sexual do abuso dela, foi apenas um beijo na boca. Um beijo na boca. Que um adulto deu nela enquanto ela estava dormindo. Foi só isso. Então, quem olha de fora fala assim: ai meu Deus, um beijo na boca só, que besteira. Só que quando você vai parar para ver qual foi o contexto que isso aconteceu, que o beijo foi dado pelo namorado da mãe dela, que a mãe dela não acreditou nela, ficou lá do namorado, que a mãe dela ficou com raiva dela porque o namorado saiu de casa depois, não sei o que. Então, ou seja, aquele único beijo gerou uma série de quebras, onde ela antes tinha uma relação de apoio, uma relação com a mãe, e aquilo foi quebrando tanta coisa que no final da história ela ficou muito em vulnerabilidade com aquilo. Então, não se trata de somente pensar, o que concretamente aconteceu, mas como foi significada aquela experiência, qual foi o contexto que aquilo aconteceu. Eu recebi uma vez uma pessoa que o abuso sexual dela foi o avô dela tentar colocar a mão dela no pênis dele. Foi, entre aspas, só isso. Mas na hora ela ficou com medo, saiu correndo desesperada e tal, mas isso gerou um problema muito grande nela, por quê? Porque a família dela sabia que esse avô tinha esses comportamentos. Uhum. Lidar com esse tema é complicado, porque na hora eu fiquei pensando, como assim? A família sabia que o avô tinha esse comportamento e a família tentava dizer para as crianças da família assim, nunca fique a sós com seu avô. Ficavam transferindo para a criança Uhum. conseguir regular, mas criança é só criança, ela devia ter 6, 7 anos, ela não entendia, ela até escutou o comando e falou, tá, certo, mas daqui a pouco ela estava lá brincando e ela não estava atenta como os adultos, nem os adultos estavam, porque senão não tinham deixado aquilo acontecer, Claro. mas em algum momento o avô ficou sozinha com ela e quando o avô tentou fazer isso, ela se lembrou do comando que deram para ela, não então de quem foi a culpa? Minha. Então eu fiquei sozinha com ele. Só que, caramba, ela só tinha 7 anos, 7, 6 anos. Então, assim, aí vai dizer, besteira, foi só uma tentativa. Isso é uma coisa também, como a gente está falando de abuso sexual, como uso de violência física e penetração, a gente muitas vezes pode falar em fulaninho ou fulaninha tentou me abusar sexualmente. Só que isso, psicologicamente falando, em termos de abuso, não existe o tentar me abusar. Talvez, se aquele avô tivesse conseguido pegar a mão dela, ter colocado no pênis dele e ter conseguido fazer mais alguma coisa, é possível que aquele abuso tivesse sido pior para ela. Mas só o simples fato dele ter pego a mão dela, isso já gerou uma quebra, um medo, uma culpa, uma solidão. Então, o abuso já aconteceu ali. Então, não Uhum. foi uma tentativa de abuso, já aconteceu. E lógico, pode ser cuidado, enfim. Isso. E deixa eu te perguntar Me aqui, pergunta, é tanta coisa, tanta coisa. a gente vai ter que continuar essa conversa num outro dia. Vamos sim. Qual é
o caminho possível de cura e de ressignificação dessa vivência de abuso, para dar, né, uma ideia para as pessoas que estão nos assistindo. Eu vou continuar me remetendo ao universo das pessoas adultas, tá? Porque aí com Isso. criança, adolescente, teria talvez um outro tipo de Aham. resposta. Eh, mas assim, uma coisa que eu acho fundamental para as pessoas adultas que passaram por isso, é elas poderem encontrar um espaço de cuidado para poder revelar, a ideia do revelando ser, era de que era muito importante essa pessoa ir aos poucos revelando até para ela mesma, que Hum. aquilo aconteceu. Porque, volto a dizer, esse muro do silêncio de alguma forma tenta convencer todo mundo de que aquela experiência nem vale a pena ser olhada. Ah, já faz muito tempo. Ah, muitas vezes o abusador, a abusadora já morreu, nem está mais vivo, nem dá mais para responsabilizar criminalmente. Então, para que mexer nisso? Já suportou tanto tempo e tal. Então, assim, só que é importante que a pessoa ela possa olhar para a experiência dela e, lógico, se fizer sentido, porque eu volto a dizer, a gente nem conversou muito aqui sobre os agravantes, né? Um abuso sexual, a depender de alguns contextos, de algumas situações que aconteça, ele pode ter um peso maior na vida de cada pessoa. Então, não é toda pessoa que passa por alguma situação sexual que ela tem que ficar uma pessoa traumatizada para o resto da vida. Você pode ter passado por uma experiência dessa e ter tido algum tipo de suporte, não ter acontecido muitas vezes e tal, e isso você pode lidar bem com isso de alguma forma, encontrou algum caminho. Mas é importante que se você não consegue lidar bem com isso, que você possa reconhecer que isso faz parte da sua vida, que não é porque o tempo passou que isso significa que a ferida cicatrizou. Eu gosto dessa ideia da ferida porque a imagem que eu tenho um pouco na cabeça é como uma pessoa que está com alguma ferida e ela bota um bocado de coisa em cima para proteger aquela ferida e deixa ela quieta achando que ela vai melhorar. Só que, como acontece na vida real, pode ser que aquela ferida já esteja infeccionada, e se você só tapa ela e deixa lá, aquilo pode ir piorando, piorando, até virar uma situação muito difícil. Então, dizer que só porque o tempo passou aquilo foi curado não é verdade, muitas vezes. Então, é importante que você possa reconhecer para você que aquilo faz parte da sua vida para você poder cuidar disso. E cuidar disso, assim, pode existir vários caminhos de autoconhecimento hoje em dia e tal, mas o caminho que eu tenho mais trabalhado, que eu tenho experienciado, é o caminho da psicoterapia, de algum cuidado mais psicológico e tal, porque me perguntaram por esses dias o que é que eu achava de uma pessoa fazer uma autoterapia, porque hoje em dia tem muita informação, né, disponível, tem os podcasts e tal, e eu falei que era uma possibilidade, se você teria alguma dificuldade de iniciar um processo terapêutico com um profissional mesmo, você poderia estar se cuidando nesse nível, mas que eu sentia que estar diante de alguém que possa ajudar você a passar pelos momentos mais difíceis, porque é isso, pessoal, assim, falar sobre essa temática, se foi algum trauma na sua vida, não vai ser um caminho somente libertador e aliviante. Muitas vezes vai ser um caminho de entrar em contato com muita culpa, com muita dor, com muita desesperança. É uma travessia, usando o termo da Diane agora do evento dela, é uma travessia muitas vezes por um deserto e que tem vezes que você no meio do caminho você pode realmente acreditar que não vai ser possível concluir aquela travessia para encontrar um lugar mais seguro, mais feliz e mais em paz. Então, tá com alguém que possa ajudar você a espelhar certas coisas que você vive, a fazer companhia, a acolher aquilo, muitas vezes é muito significativo para que você possa ter um processo de conseguir se olhar de maneira diferente. Porque é isso, estamos falando de pessoas adultas que passaram por isso há muito tempo. Então, pode existir um descompasso muito grande entre o que um adulto consegue produzir acerca do que foi o abuso sexual e o que de fato você experienciou na sua infância e adolescência. Vou dar um exemplo. Eu atendi um cliente uma vez que ele passou pelo abuso quando tinha 5 anos e procurou a terapia quando eu tinha cerca de 30. Quando ele me procurou, ele com 30 anos, ele sabia racionalmente que ele não era culpado pelo abuso sexual que aconteceu com ele com 5 anos. Ele sabia disso. Mas quando ele começou a falar sobre isso, o tamanho da culpa que veio foi tão grande, foram 25 anos ali que estava acumulado dentro dele. Então não basta somente alguém chegar e falar: ei, a culpa não é sua, a pessoa sabe racionalmente, mas o que está marcado no meu corpo é uma Emocional. outra experiência. É É. uma outra experiência. Então eu tenho que lidar com isso, e lidar com isso muitas vezes não é fácil. Né? As Uhum. pessoas ficam assim: como é que eu sei? Eu sei disso. Porque se eu sei que eu não sou culpado, por que eu me culpo? Porque isso aconteceu num momento onde você não entendia as coisas, onde você talvez significou de outra forma e foi essa marca que ficou registrada dentro de você. Então Você é importante olhar. internalizou, né, diferente.
é importante ter espaço para poder olhar um pouco mais para esse lugar, essa marca, de poder compreender o que aconteceu, de poder entender que não é entender racionalmente que a culpa não foi sua, é entender emocionalmente que a culpa não é sua. E faz toda a diferença quando você consegue entrar em contato com a sua criança ferida e você consegue dizer assim, caramba, daqui eu entendo que eu não sou culpado. É uma liberação outra do que eu ficar tentando fortalecer na minha cabeça que eu não sou. Então, assim, então, eu acho que o primeiro passo para você poder realmente começar a se curar disso é você revelar para você mesmo. É como se fosse um revelando-se. Tira o Rzinho do revelando-se lá. É um revelando-se. É você conseguir reconhecer para você. E lógico, quando você reconhece para você, você talvez reconheça a importância de cuidar disso em contato com outros profissionais e tal. E aí os caminhos, daí em diante, os caminhos são muitos, sabe, Alessandra? Podem ter pessoas que elas sintam que elas precisam contar para alguém especificamente, sei lá, falar para a família. Eu sempre digo que isso é um tema muito delicado, que eu, enquanto profissional, nunca vou traçar uma métrica que diz assim, tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo outro. Para mim não tem isso, porque da mesma forma que o abuso sexual acontece das várias formas possíveis, a maneira de superar ele ou de conviver melhor com ele também vai ser das várias formas possíveis. Então tem pessoas que elas sentem que elas precisam disso como uma forma de poder tirar aquele peso das costas. E eu vou estar ali com a pessoa ajudando ela nesse percurso. E tem pessoas que não, tem pessoas que dizem, não, eu quero trabalhar isso comigo, ou então quero falar somente com um familiar ou outro e tal, e ela vai tentando encontrar que caminho é esse. Então, muitas vezes, um passo que é importante nessa superação, caso você tenha uma relação com um companheiro, uma companheira, muitas vezes é compartilhar isso com um companheiro, uma companheira. Não, volto a dizer, não estou dizendo que isso é uma métrica, porque você pode compartilhar isso e ser muito difícil, a pessoa não entender, enfim, ser muito confuso, dizendo que existem várias possibilidades que você vai, mas de alguma forma, se a gente olhar de maneira geral o processo, é você ressignificar essa experiência, poder tirar essas marcas que foram impressas em você, de culpa, de sujeira. Você não tem ideia de como a noção de sujeira é algo muito comum. Eu tive um cliente que ele passou por uma situação de abuso sexual, que ele nem significou que foi um abuso sexual, porque foi trazido por ele como se fosse uma brincadeira, mas coincidentemente ele passou a tomar banhos o tempo todo. Ele ficava se lavando o tempo todo. Ele nem tinha consciência de que ele Sim. estava sendo abusado sexualmente, mas a noção de sujeira dentro dele era algo tão forte, que ele começou a se comportar desse jeito. Então, de alguma forma, um processo geral, tentando resumir bem resumidamente, é você olhar para essas marcas que ficaram no seu passado, no seu corpo, na sua história, e conseguir compreendê-las de uma outra forma, liberar elas de alguma forma, para que você possa estar um pouco mais no presente. Uma fala que eu faço muito é quando o passado não passa. Então, muitas vezes, esse passado temporalmente passou, mas dentro de você acontece como se fosse ontem. Então, quando você consegue, de alguma forma, elaborar, fazer esse percurso, que também passa muitas vezes por esse contato com as emoções, com essa criança ferida, você também pode começar a estar mais no presente, a poder olhar para a sua história e ver quem você é, reconhecer, inclusive, a sua força por ter conseguido sobreviver a esse processo todo e conseguir dar um direcionamento para a sua vida que não seja somente um lugar de sobrevivente. O termo sobrevivente é um termo muito forte quando fala de pessoas adultas, mas a gente quando eu criei o Revelando Ser com o pessoal, eu não gostei muito de usar o termo sobrevivente porque para mim não dava muito essa ideia de que a vida da pessoa pode ser muito potente e plena de sentido ainda. Então quando eu penso em sobrevivente, parece que traz uma ideia de que apesar de você ainda vive. E o revelando ser não, é você pegar esse ser que muitas vezes está entranhado nessa lama do passado aí e dizer assim, ainda existe sol, ainda existe luz, você ainda pode revelar esse ser com toda a potência que você tem. Mas, para isso, muitas vezes não é uma coisa rápida, sem dor, uma coisa que você realmente possa querer que seja somente luz. Muitas vezes é mergulhar nessa lama para poder realmente encontrar essa luz. Como a flor de lótus, né? Que você trouxe pra Uma gente. flor de lótus. E eu me lembrei você falando, eu me lembrei da capa do livro, Sim, sim. Essa né? frase forte, esse que falou que pode ser eu, você ou qualquer pessoa, fez esse mesmo Aham. psicólogo. Ah, o abuso sexual não precisa ser a capa do livro da vida de ninguém. Então, essa frase para mim é muito simbólica, porque é isso. Quando a gente fala do sobrevivente, parece que é isso, parece que é a capa do meu livro. Só que quando a gente fala de um lugar de potência e tal, então é um capítulo, quando você pode lidar com essas dores, pode ter o tempo e cuidado necessário para essas dores, você pode transformar com que esse episódio seja um capítulo da sua vida. Talvez um capítulo mais extenso, um capítulo mais dolorido e tal, mas que você pode de alguma forma deixar com que essa ferida cicatrize.
Quando a Uhum. ferida cicatriza, fica ali a marca. Você não tem que esquecer que o abuso sexual aconteceu na sua vida, mas você pode olhar para ela e dizer assim: caramba, ela pode inclusive lembrar do quanto eu sou forte, do quanto eu consegui superar tudo aquilo, sabe? Uhum. Mas é um processo. É um processo que eu digo pra você, não é dos mais simples, não é dos mais fáceis, mas é muito possível fazer isso. Do podcast, eu aprendi tanto e eu percebi o quanto eu também errei e construí esse murinho, porque, por não saber mesmo. Sim. E, então é um trabalho muito importante. E você consegue falar de um assunto tão complexo, tão de uma forma até, eu não sei se a palavra certa, leve, Oh, mas gratidão pelo espaço também, Alessandra. Fica aí, para mim, tá, fica super aberto aí o espaço. Se você sentir que existe uma outra oportunidade e tal, você escutando um pouco mais dos podcasts e tal, a gente pode com conversar um pouco certeza. mais sobre algum assunto mais específico. Então, tô super disponível, pode contar comigo, que eu tô por aqui. É isso aí, pessoal. Estamos terminando mais uma hora da Poetisa e vamos pedir que nos sigam nas redes sociais, no Instagram, Facebook e no canal do YouTube. Até a próxima.